Pois não? Faz mais barulho. Isso. Boa. Para quem não convive com isso no dia a dia, montar um computador ou aquilo que envolve o computador, os componentes, não são coisas realmente fáceis de se compreender. Para nós que estamos acostumados, é bem fácil distinguir um Ryzen 7 de um i7 ou um i7 8700K de um i7 8700, um Ryzen 7 2700 de um 2700X. Mas você sabe realmente qual é a diferença prática entre eles? Vai montar um PC ou fazer um upgrade? Visite o nosso parceiro Terabyte Shop, as melhores marcas e os melhores preços. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Bom, a Intel há algum tempo já adotou aí a linha K nos seus processadores. Então essa letrinha que vem aí depois dos números na frente de i5, i7 e mais recentemente até de i3 tem uma representação aí que já está bem conhecida aí na cabeça da galera, que é o Unlocked, os processadores K que são desbloqueados para overclock. A AMD, com o lançamento da primeira geração Ryzen há um ano atrás, trouxe aí também os modelos X, o que, bom, toda a numeração e nomeação de produtos e processadores da AMD foi meio que uma alusão aos processadores da Intel, a linha da Intel. Então nós temos Ryzen 7 contra i7, Ryzen 5 contra i5 e Ryzen 3 contra i3. Então foi uma forma ali da fabricante equalizar ali para o usuário entender qual era a faixa de desempenho e de preço que aqueles processadores estavam competindo. Mas o X e o K, afinal, são a mesma coisa? Ou o que eles querem dizer? Qual dos processadores eu devo escolher? O K, não K, o X ou sem X? Qual eu devo escolher? O que significa isso? Bom, eu vou explicar rapidamente para vocês. Como eu disse aqui no início, o processador da Intel K, os modelos atuais como o 8700K, o 8600K e o i3-8350K, significam que eles são desbloqueados para overclock. Então você pode fazer overclock. E é isso. Só isso? Não, na verdade eles trazem uma diferença, uma pequena ou uma diferença um pouco maior, dependendo do modelo e da geração, de clock base, ou seja, o clock stock, aquele que ele sai de fábrica. Então os modelos K normalmente têm um clock mais elevado, um pouco mais elevado do que os modelos que não possuem o K. Então essas são as diferenças básicas dos modelos K e não K. Os modelos K são liberados para overclock, você consegue alterar o multiplicador através da BIOS e fazer overclock, subir o clock dele, enquanto que o modelo não K não pode ter nenhuma alteração de clock via BIOS, você não consegue fazer um overclock dele e extrair nenhum desempenho extra daquilo que ele já oferece de fábrica. Na linha da AMD a mesma coisa, certo? O modelo X é aquele desbloqueado para overclock e o modelo não X é aquele que não é liberado para overclock, certo? Não é assim que funciona não. Vou explicar para você, desde a primeira geração, bom, que é só uma geração atrás da atual, mas enfim, na primeira geração e na segunda geração do Ryzen nós conhecemos aí os modelos X. Então nós temos aí o 2700X atualmente e o 2600X até o momento. Esses modelos com o X significam que eles possuem o XFR, então eles possuem um XFR que leva o clock um pouco acima do boost. Bom, o XFR é o Extended Frequency Range, é um overclock além do overclock. O boost já seria um turbo, né, algo a mais, um overclock automático do processador, e o XFR estaria acima disso. Então, quando ele detecta que no seu processador existe uma refrigeração, né, no seu sistema existe uma estrutura, uma refrigeração ali capaz de extrair mais desempenho, o processador, o sistema eleva o clock dele acima daquele boost de fábrica. Então isso significa que você tem um desempenho extra com esse XFR. Enquanto que do lado da Intel, os modelos K não tem nenhum tipo de overclock automático além do que ele possui. Então é aquilo que está na caixa e você simplesmente tem a liberdade de extrair mais no clock. Tanto do lado da AMD quanto do lado da Intel existem esses modelos variados, então nós temos ali o 8700K e o 8700 não K, nós temos o 8600K, o i5 8500, o i5 8400, depois abaixo temos o i3 8350K, o i3 8100 não K, e do lado da AMD temos 2700X,
o Ryzen 7 2700, o Ryzen 5 2600X e o 2600, que são modelos X e não X. Então, galera, isso gera uma baita confusão na cabeça do cidadão. Então, na hora de você comprar, você fala, tá, mas eu só quero uma decisão simples, o que eu vou fazer, qual dos dois eu compro? Então, vamos botar isso na sua cabeça. Se você pensa em overclock ou não, eu acho que isso define bem o que você vai comprar. Qual dos dois processadores, K ou não K, X ou não X, você vai comprar. Do lado da Intel, fica bem evidente que se você vai fazer overclock, você vai ter que optar por um modelo K. Afinal, os outros são bloqueados para overclock, você não pode fazer overclock. É particularmente interessante do lado da Intel que os processadores K possuem uma boa margem para overclock. Então você pega um i5 8600K ali, ele tem uma margem muito boa para você subir o clock dele e extrair um desempenho extra. Assim como o 8700K, que chega até ali a casa dos 5 GHz, galera. Então são modelos que tem um bom benefício nesse sentido, né? Você paga um pouco a mais, mas você tem ele desbloqueado para overclock. Mas claro, isso vem acompanhado de outras coisas, como a refrigeração que ele não traz na caixa e habilidade, é claro, para você fazer esse overclock aí e extrair de uma forma estável esse desempenho extra. Do lado da AMD, os modelos X e os modelos não X têm uma peculiaridade. Eles, no meu ponto de vista, eles são bem distintos aí, na verdade, da Intel. Se você fosse levar o pé da letra, no caso de um Ryzen 7 2700X competir com o i7 8700K, você diria que o modelo X é o equivalente ao modelo K. E isso está quase certo, porque na verdade é o modelo top de cada linha, mas na hora de você comprar não é a mesma coisa. Por exemplo, o K é para quem quer fazer overclock. Já o X não é para aquele cara que busca extrair alguma coisa fora do que vem de fábrica. Isso porque o 2700X já vem com um clock bem elevado e bem próximo do limite do chip, ou seja, o máximo que aquele processador consegue extrair. Então, já na AMD, os modelos X são para quem não pensa em overclock, galera. Essa é a minha recomendação. Porque no modelo não X, ou seja, no caso o Ryzen 7 2700, ele possui uma boa margem para overclock, mesmo acima do boost dele, do XFR, ele possui ali uma margem boa para overclock. Então ele seria um custo-benefício para a pessoa que tem mais conhecimento ali para extrair, para quem tem um conhecimento básico de overclock para extrair esse desempenho extra, além do que ele vem de fábrica. O mesmo ocorre com o Ryzen 5 2600X e o Ryzen 5 2600. Então são modelos para quem pensa em overclock, para quem não pensa em overclock. Se você quer um modelo X, inclusive você pode combinar até com uma placa-mãe mais básica como a A320, já que você não vai utilizar overclock e essa placa-mãe bloqueada para overclock. Se você pensa em um modelo não X, como o 2600 ou o 2700, você pode optar por uma B350 ou uma X370, uma X470, dependendo do nível de exigência e do que você vai querer extrair de overclock. Lembrando que os modelos B350 são mais básicos do que os X370, nem tanto pelos recursos, mas pelo projeto da placa-mãe. Do lado da Intel, eu acho que é extremamente o oposto, né? As combinações são opostas. Então, enquanto que eu sugiro que você combine, se você desejar, um modelo X com uma A320, por exemplo, ou um modelo mais básico, se você não vai fazer overclock, afinal todas elas vão ser capazes de levar aquilo ali no estoque dele. Do lado da Intel já muda um pouco de figura. Eu jamais recomendaria você montar um i7 8700K com uma H310. Ou com uma B360, ou com uma H370. Eu recomendo que você monte os modelos K somente com placas-mãe Z, apenas Z370, nada mais, galera. Mas por que isso? Por que essa diferença? Não faz sentido a combinação de um modelo K, um modelo desbloqueado, com uma placa-mãe bloqueada para overclock, galera. Então você vai montar uma H310 com i7 8700K, um modelo caro e desbloqueado para overclock. Ele custar mais caro não é pelo clock a mais que ele tem, a pequena diferença que ele possa ter de clock stock, e sim por ele ser desbloqueado para overclock. Então não faz sentido a combinação de uma placa-mãe bloqueada para overclock com processador desbloqueado. Então vale o mesmo para a placa-mãe, não compensa você comprar uma Z370 com um modelo bloqueado, você não vai conseguir extrair nada extra daquele processador para overclock, então vai ser apenas o clock stock que você também alcançaria numa H310. Claro que existem diferenças de
recursos entre as placas-mãe, assim como tanto na AMD quanto na Intel. Então existem ali quantidades de placas de portas USB, enfim, linhas PCI e suporte a RAID, por exemplo, como no caso da Intel. Mas se não for esse seu caso, se for apenas a questão do processador mesmo, ver o máximo que você quer extrair do processador, do lado da Intel os modelos não K fazem muito mais sentido com as placas-mãe que são bloqueadas para overclock. Então, por exemplo, uma H310 com i7 8700 seria uma boa combinação, enquanto que seria uma combinação maluca um H310 com o i7 8700K. Eu diria que é dinheiro jogado no lixo, enquanto você poderia estar investindo em outras coisas. Do lado da AMD, claro que não é jogar dinheiro fora você comprar uma X470 com o modelo X, mas é o que eu disse para vocês, galera. A margem para você extrair overclock ali vai ser bem pequena no processador. Existem alguns outros benefícios no chipset, tanto na Intel quanto na AMD, então os chipsets Z370 e X470 trazem mais recursos do que as placas-mãe de entrada. Mas pensando apenas ali no custo-benefício, na configuração para extrair o melhor custo-benefício, essas combinações que eu passei para vocês são as que eu recomendo por aqui, salvo particularidades. Um exemplo de particularidade seria o nosso amigo Abílio. Aqui ó, o Abílio. Por exemplo, ele conseguiu com uma X370 pegar um Ryzen 7 2700X e colocar a 4,3 GHz. Já que esses processadores, mesmo tendo um chip melhor, um chip mais Gold, é mais difícil você extrair resultados dele no overclock. Então, o Abílio conseguiu fazer isso. Por quê? Porque ele tem bastante experiência e ele tem uma placa-mãe X370, que tem mais recursos. Porém, tanto os placa-mãe X470, Z370 no caso da Intel, essas placa-mães são melhores porque elas têm mais recursos. Então, com elas você consegue tirar mais resultados. Então, esse seria um exemplo de particularidade, o nosso amigo Abílio. Tá, então, claro que cada caso é um caso, depende muito da sua experiência que você busca no computador, mas se você preza por custo-benefício, essas são as combinações que fazem mais sentido. Mesmo para a questão das APUs, galera, que a gente sugere aqui que se faça uma combinação de custo-benefício, que seria equivalente a um i3, mas com um vídeo integrado muito mais forte aqui do lado da AMD, é interessante que se combine com uma B350, por exemplo, porque você consegue extrair um pouco mais no overclock. Então, galera, se você pensa em ter um desempenho extra mais fora da caixa, para Intel você vai ter que obrigatoriamente optar pelos modelos Z e os processadores com K no final. Enquanto que do lado da AMD, para você ter um bom desempenho, ou pelo menos para você ter um desempenho extra fora da caixa, eu já recomendo que você compre os modelos não X, que eles possuem uma margem para overclock. Então você vai pagar mais barato que o modelo X e manualmente vai conseguir fazer um overclock ali para extrair essa diferença. Então, mais custo-benefício. Enquanto que se você não manja nada de overclock ou não quer fazer overclock, você pode combinar um modelo X com uma placa-mãe mais básica e manter ele apenas em estoque. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, se você curtiu, deixa o seu like. Se você não é inscrito do canal, inscreva-se no canal. Clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!